Carta de Paulo a Tito, capítulo 3. Vamos continuar nossos estudos. O que vamos aprender aqui? Bem, vamos aprender sobre a obediência às autoridades. É um dever do cristão, né? Vamos aprender sobre a grandiosa salvação que Deus fez em nós, pela sua graça, pela sua misericórdia, como nos comportarmos diante de discussões, o proceder do cristão. Recomendação de Paulo a Tito no seu comportamento com as igrejas na ilha de Creta, e que também ele deveria ensinar, aos irmãos. Então Paulo começa a carta lembrando, e lembra para nós também, lembre para você e para mim, que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Então veja a importância desse ensino. Nós sabemos que existem momentos de muita instabilidade política, muitos conflitos, Pessoas estão de lados diversos e muita briga, muitas acusações. Existe muita corrupção, é verdade também, Mas o papel do cristão não é estar se metendo em confusão, em debates e em difamações, mas é obediência e respeito às autoridades. Não importa quem seja a autoridade. Veja que nessa época aqui as autoridades eram romanas, E você sabe, Eles não eram sempre tão bonzinhos, Então a nossa obediência deve ser a qualquer autoridade. Se aquele homem assumiu o poder, se você votou nele ou não, não importa. Mas agora você deve se sujeitar a ele, às leis, e também você deve obedecer, ser obediente. E como nós vimos na primeira carta a Timóteo, e ainda orar pelas autoridades, Aqui ele fala em se sujeitar, mas lembra que ele falou na outra carta também em orar pelas autoridades. Então esse é o papel do cristão, certo? Mesmo que não seja aquele governante que você gostaria que fosse, mas agora ele é o governante e você agora é um cristão. Então é isso que a palavra ordena: obedeça, Seja uma pessoa controlada, nada de ficar difamando, certo? Ore a Deus para que Deus age. Você quer a justiça? Não é a justiça que nós queremos? Então entrega a Deus. A justiça do alto, nós sabemos, ela não falha, A justiça do alto, ela não falha. Não difame a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos. Acreditamos que aqui ainda está dentro do ensino, sobre as autoridades, não viver difamando, Você sabe, você tem certeza, você tem provas do que você está dizendo? Não tem? Então fique calado, Deixe que primeiro a justiça, tome, a sua decisão, certo? Então ele está dizendo aqui, dê prova de toda cortesia para com todos os homens. O que quer dizer isso? O que é uma pessoa cortês? É uma pessoa gentil, educada, que respeita a todos, Respeita a todos. E repare que ele termina aqui dizendo o quê? Para com todos os homens. Veja, entenda, leia bem esse versículo. Ele não está falando para alguns homens. Ele não está falando para os homens que você gosta. Ele não está falando para os homens bons. Ele está falando para todos os homens. Então, dê prova de cortesia, educação e respeito para com todos os homens, para que sejamos exemplo, E Paulo vai lembrar aqui que tempos atrás nós éramos assim, Olha o que ele diz: pois nós também outrora éramos nécios, tolos, Desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Imagina, Mas agora, depois veja o que ele vai dizer, depois que a graça de Deus se manifestou, Porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. E ele vai dizer, não por obras, Ninguém pense que é porque você é uma pessoa boa, dedicada, que você é sério. Não é por conta disso que nós recebemos a graça de Deus, mas segundo a sua misericórdia. Ninguém merece a salvação. Essa é a grande verdade, certo? Ninguém é digno. Todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. Não fosse a misericórdia de Deus, nós simplesmente estaríamos perdidos. Completamente perdidos. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Do que será que ele está falando aqui? Eu vou ler novamente. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O que é que isso nos lembra? De que momento ele se refere aqui? Vamos lembrar de uma passagem? Lembra Atos capítulo 2, quando Pedro pregou aquela multidão de judeus? Foi que ele disse que eles tinham que fazer: arrependei-vos
e sejais batizados, imersos, né, mergulhados na água. Para quê? Para perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Então, ele está falando da salvação. Quando pela fé eu e você fomos às águas, Deus, na sua divina graça e misericórdia, nos salvou. De que forma? Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, o Espírito Santo passou a habitar no cristão, que ele derramou sobre nós ricamente, versículo 6, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quem faz a salvação é Jesus, não é a água, certo? Não é as suas obras, certo? Não é a pessoa que pregou para você, não é nada disso. Mas no momento que você obedece, naquele momento, a graça de Deus cai sobre o pecador e ele chama aqui de uma renovação, regeneração, né? Porque é feita uma limpeza, né? O perdão dos pecados. Essa é a salvação que Deus faz em nós. Por isso, agora sendo nova criatura, não é cabível o cristão viver em confusão, em contenda, em discussão, e falando mal daqui, fala mal de lá, e acusa, e isso não cai bem para um cristão, certo? Respeite as autoridades, ore pelas autoridades. E ele diz, versículo 7, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Exatamente. Justificados por graça, a graça de Deus, foi a graça de Deus que fez tudo isso, né? Nenhum ser mortal aqui nessa terra tem condições de purificar seus próprios pecados. Isso é puramente pela graça de Deus. Então, para que nos tornemos seus herdeiros, ou seja, a herança que vamos receber quando a salvação de Cristo se manifestar na sua volta, né? Ou quando, né, nós partimos imediatamente para nos encontrarmos com Deus. Então aí temos a herança e a esperança da vida eterna. E olha aí, fiel é essa palavra. O que ele está dizendo? Isso é uma verdade. Você tem que acreditar nisso, né? Você tem que ter fé nisso. Essa é a verdade. E por isso ele diz, quero que no tocante a essas coisas, faça afirmação confiadamente. Não é uma afirmação. O que é uma afirmação confiadamente? Convicção. Convicção. Fale com o que você acredita. Se você não fala com convicção, ninguém vai acreditar em você, né? Fale com convicção, com coragem. Você acredita nisso. Isso é a pura verdade. Você tem absoluta certeza disso. Para quê? Para que os que têm crido em Deus sejam então, né, solistas, ou seja, sejam voluntários, sejam prontos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então, isso sim é excelente, isso sim é bom. Agora, evita, né? Ele vai dizer aqui, evite discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei. Não tem utilidade, são fúteis, né? E veja bem, o que ele vai dizer, evita o homem faccioso, ou seja, aquele que promove divisão, né? Depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Então, você tentou a primeira vez, ele não atendeu. Tentou a segunda vez, ele não atendeu. Então, essa pessoa deve ser evitada. Ele vai ficar sozinho. E ele vai perceber que ele não está de acordo. Ou ele vai embora, ou ele se arrepende. Então, é necessário uma atitude, né, para com alguém que não se submete, que não aceita o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Note, ele não está falando... Existem discussões que são sensatas e necessárias, certo? Quando você está com um grupo de pessoas estudando a palavra, então às vezes existe um debate saudável, porque estão querendo entender, querendo aprender. Isso sim é saudável, isso sim, isso constrói, certo? Mas o que ele está falando aqui são discussões com pessoas que não aceitam, né? Esse é um faccioso, na versão corrigida, é chamado de herege. É uma pessoa que já está desviada, ela não aceita. Então essa discussão não vai chegar a lugar nenhum. E é o que ele diz no versículo 11, olha, pois sabe que tal pessoa está pervertida, já está contaminada, não tem mais como chegar em um equilíbrio. Essa discussão não vai fazer efeito numa pessoa nessa situação. E ele diz, olha, vive pecando, e por si mesma está condenada, pela atitude dela, ela está condenada. Essa pessoa não pode ter comunhão. E a igreja tem que ter noção e não ter comunhão com essa pessoa. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até
Nicópolis ao meu encontro. Aqui temos algumas recomendações pessoais de Paulo, né, para Tito, né? Algumas coisas estavam para acontecer, pessoas que ele iria enviar, né? Estou resolvido a passar o inverno ali. Então, ali, né, nessa região da Ásia Menor, né, o inverno é bem rigoroso. Encaminham com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Então, quando ele fala aqui Zenas, o intérprete da lei, então, e Apolo, certamente eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo. E Apolo nós conhecemos bem, né? Ele é citado no livro de Atos, era um grande pregador, né? Um grande pregador da palavra, era considerado um dos grandes pregadores da igreja do primeiro século. E aqui Paulo está recomendando eles, né? E versículo 14, agora quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Né? Infrutíferos. Quando ele fala aqui aos nossos, é porque ele está recomendando pessoas que estão, né, que estão ainda para serem encaminhadas, como ele fala aqui no versículo 3. Mas agora aos que estão referindo-se a aqueles presentes, né, que aprendam, né, a serem operosos nas boas obras e a favor daqueles que realmente precisam, para não se tornarem infrutíferos, ou seja, não ser um cristão parado, né? Um cristão que não produz, não faz nada e nem procura fazer, né? Não, o cristão tem que ser ativo, você tem que buscar, tem muita coisa para fazer, tem muito serviço para ser feito, né? Todos que se acham comigo te saúdam, saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Aqui terminamos essa carta de Tito, muitas lições, né, respeito às autoridades, a graça de Deus que se manifestou sobre a igreja aqui, que Paulo se refere, e vai se manifestar a todo aquele que crê, que se arrepende, que se entrega realmente a Deus, evitar discussões que não levam a lugar nenhum e ser operante em boas obras. Que assim sejamos nós, que assim seja eu, que assim seja você, que o Senhor te abençoe.